A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Eugênio Piacentini para trazer mais um verso da Bíblia para você. Um verso por dia. E o verso que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 21, verso de número 33. Diz assim: E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Uma outra tradução está escrito assim: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Tamargueira ou tamargueiras quer dizer bosque. Abraão plantou ali um bosque, né? E ali, no meio daquele bosque, no meio da tranquilidade daquelas árvores, Abraão invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. O Senhor, o Deus eterno. Quero falar nessa tarde para você de algumas coisas eternas. A palavra eterno aparece, depende da tradução da Bíblia, cerca de 45 vezes. E a palavra eterna, 105 vezes. Nós temos vida eterna, salvação eterna e tantas outras coisas eternas. Então, entre eterno e eterna, 150 vezes. Eu vou falar de 10 coisas eternas, ou 10 coisas que são eternas. Apocalipse, capítulo 14, verso 6, nós temos assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Primeira coisa que eu quero mencionar que é eterna é o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho eterno, é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, é o evangelho que perdoa e é o evangelho que nos leva para o céu, o evangelho eterno. Judas capítulo 1, verso 7 diz assim: Assim Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se prostituído com aqueles anjos, indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim como nós temos o evangelho eterno, haverá um fogo eterno. Mateus capítulo 25, verso 41, foi Jesus que disse: Então dirá aos que tiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Existe um evangelho eterno para livrar a mim e você do fogo eterno. Mas não só falando do evangelho eterno, do fogo eterno, existe também um reino eterno, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1,11 diz: Porque assim vos fará amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De um lado existe o fogo eterno, do outro lado o reino eterno. Para ir para o reino eterno é preciso crer no evangelho eterno. Hebreus capítulo 13, verso 20, nós temos a quarta coisa que eu quero mencionar. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, concerto eterno, tornando a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, o sangue do pacto eterno. Deus fez um sangue, uma nova aliança, pelo sangue de Jesus, um concerto eterno, que nos apresenta um evangelho eterno. Então nós temos evangelho eterno, fogo eterno, reino eterno, pacto eterno. Mas também existe o Espírito eterno, que é o Espírito de Deus. Quanto mais sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. O Espírito de Deus é o Espírito eterno. Em Hebreus 6:2 nos fala a sexta coisa, nos fala do juízo eterno. Haverá um juízo eterno. Eu ensino sobre batismo, posição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo eterno, não é? Aonde nós vamos passar a eternidade. Existe um reino eterno ou um fogo eterno. Segundo o eterno propósito, Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Eterno propósito é a sétima coisa eterna que eu quero mencionar. Tudo que Deus faz com um propósito. Há um propósito na vida. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito e esse propósito é um propósito eterno na sua vida e na minha
vida. Então vamos seguir o propósito eterno da salvação. A oitava coisa está em Romanos 1:20, que diz: porque os seus atributos invisíveis e seu eterno poder. O poder de Deus é um poder eterno, e esse poder eterno está conosco. Amém? A outra coisa que eu quero mencionar, a nona coisa: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Marcos 3:29 fala que o pecado eterno é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo e qualquer outro pecado aos homens seria perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo comete um pecado eterno. Cuidado, para que você não seja réu do pecado eterno. E por último, Mateus 25:46. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Castigo eterno ou vida eterna. Para que você tenha a vida eterna, é preciso crer no Evangelho eterno. 10 coisas eternas: o Evangelho eterno, o fogo eterno, o reino eterno, o pacto eterno, o Espírito eterno, o juízo eterno, o propósito eterno, o poder eterno, o pecado eterno, o castigo eterno. O Deus de toda a eternidade. Deus te abençoe. A paz.